A senhora assumiu a liderança do governo no momento em que o que saía do Palácio do Planalto e o que saíam dos tweets também Era assim. do entorno do presidente era exatamente esse Exatamente. discurso de velho, não vamos negociar, essa é a velha política, não queremos tomar lá da cá, não sei o que e tal. É quase que uma criminalização da política. Então, quando surgiu uma pessoa disposta a dialogar, eu acho que daí veio Mas esse aí movimento. É que está a né? diferença, né? A gente não pode ser ideológico em alguns pontos. Né? O que eu tenho dito pelo Brasil? Eu viajei o Brasil inteiro na caravana da Previdência. Eu visitei 21 estados, fora São Paulo e o DF. E em todos, isso para tentar mobilizar não só os deputados, mas a população. Tinha deputado querendo votar e com medo. Eles diziam para mim, Joyce, se eu estiver no aeroporto, vai ter gente com cartaz lá me xingando. E eu queria convencer a população a convencer o deputado. E deu certo. Né? O que eu dizia para eles? Né? E a resposta à sua pergunta. Não se mistura economia com ideologia. A ideologia é para o campo do comportamento, dos costumes. Né? E eu brinco com o pessoal do PT, do PCdoB, eu falo, gente, nós vamos ter um tempo danado para ir para pancadaria. Pancadaria, leia-se, verbal. Né? Então, não vamos misturar a questão de previdência, geração de emprego, geração de renda. Não dá para fazer isso, porque isso é um crime com o país. Você não pode, por conta de uma questão ideológica, você tirar emprego das pessoas, você secar investimentos. Então, é essa consciência que ambos os lados têm que ter. Não estou dizendo que é só o lado de lá, nem só o lado de cá. E que a gente foi conversando, e com a minha entrada na liderança do governo, eu abri esse espaço do diálogo. Ô, Joyce, falando sobre isso e sobre o Brasil, o Luciano pergunta se você conhece o Brasil, porque você foi eleita por São Paulo, mas as decisões que você toma e que você influencia afetam todos os brasileiros. Ele quer saber o que você conhece da realidade do interior dos estados da região amazônica, por exemplo, ou do interior do Nordeste, porque ele acha que não dá para Brasília tomar decisões somente com a visão que o centro-sul do país tem a respeito das outras áreas. É Tiago? É o Luciano. Luciano, você se lascou com essa pergunta. Tá? Então, já vou lhe dizer que eu morei no Acre, eu morei no Mato Grosso, eu morei no interior do Paraná, eu morei na capital, eu agora estou morando em Brasília, eu morei em São Paulo, morei em Roraima. Então, eu conheço um pouquinho do Brasil, né? E viajo muito. Como jornalista, viajava, obviamente, para palestrar, mas sempre querendo conhecer a realidade. Quando eu fui eleita, logo depois de eleita, bem quietinha, sem contar nada para ninguém, eu fiz uma incursão. Eu entrei no sertão do Nordeste. Eu fui naquelas regiões onde ninguém quer ir, onde parece que Deus e o homem esqueceram, para ver como, de fato, era a vida daquelas pessoas. Eu conheci gente, Mariana, crianças, que durante 8 anos nunca tomaram um banho. 8 anos, porque não chove, é um bolsão onde não chove, não cai água, não tem rio, não tem lagoa, e do poço artesiano você tira um tantinho de água barrenta que ou você bebe ou você toma banho. Quando nós apresentamos pasta de dente, escova de dente, as crianças tinham medo, elas não sabiam o que era. Então, eu conheço o país, e não só a área nobre do país, mas eu conheço os rincões do país, eu conheço a pobreza desse país. Eu sei que há pobres demais, eu sei que há pobres em todos os lugares, e eu sei que não se resolve o problema do Brasil inteiro sem se resolver também a questão do Nordeste. E o que é que o governo, qual é a proposta do governo para resolver, por exemplo, casos extremos como esses de crianças que não têm água disponível para não se resolve isso do dia para a noite. Né? Nós temos o ministro Canuto, que é do Desenvolvimento Regional. Num dos acordos que eu fiz para que a gente aprovasse o PLN 4, aquele que deu ao presidente um crédito extra de 248 bilhões de reais, nesse acordo, o que eu negociei com a oposição? Olha que coisa bacana. Né? Colocar verba para terminar a transposição do São Francisco, que era uma coisa que estava em fase de parar. Então, depois até o pessoal do Planalto falou assim, poxa, que negociação boa que você fez, porque você fez uma negociação para concluir obras do Minha Casa Minha Vida, para terminar o São Francisco, né? Isso voltado para o Nordeste. Por quê? Porque era emergencial. Só que isso é o socorro imediato. É preciso muito mais do que isso. Né? Eu conversando com alguns investidores, inclusive chineses, eu sei que a gente torce o nariz para a parte aí, né? A gente é muita gente, Joyce. A gente é muita gente. Não.
parte do chinês governo pagando pode eu também vir e acho, fazer eu também investimento onde acho. Eu acho que quiser. você não pode comprar a Amazônia e o nosso solo. O resto, rodovia, ferrovia, mas pode botar chinês para pagar esse negócio e ganhar dinheiro aqui no Brasil. Né? Mas parte do governo tem muito cuidado com essa questão das negociações com a China. Né? E está certo, porque a gente não pode vender a nossa soberania. Mas a gente pode trazer desenvolvimento para o povo. Conversando com um grupo chinês, logo depois que eu estive no sertão, eu fiquei muito impactada com aquilo. E eu estava fazendo alguns contatos para saber como é que a gente conseguiria colocar poço artesiano ali, para aquelas famílias. Claro. Né? Só que ninguém vai colocar poço artesiano de graça. Eles querem ganhar. Então, qual foi a solução que nós encontramos? Fazer fazendas fotovoltaicas. O que mais tem lá é sol. É sol. Fazer fazenda fotovoltaica, gerar energia com o sol e para cada fazenda, durante X quilômetros, você fura um poço artesiano e faz a distribuição. Esse grupo chegou a topar a proposta, a gente começou as conversas, é tudo muito burocrático. Também houve um grupo que queria fazer uma fazenda de frutas. Aonde parou o nosso projeto de fruticultura irrigada? Eu consegui os investidores, consegui o maior especialista na área, que já foi do governo do Fernando Henrique Cardoso, estava aposentado. Ele desenvolveu na Embrapa essa coisa da fruticultura irrigada, conseguiu os investidores, parou numa estrada. Não Escolheram a impressionante? região, faltava um pedacinho de uma estrada. Então, a nossa logística é uma desgraça. Claro que nossa logística é uma desgraça. O país prioriza rodovia quando tem uma dimensão que deveria ter ferrovia para todo lado. Não, e prioriza até a página 2, porque nesse caso, por exemplo, eles escolheram um pedacinho da Bahia e escolher Bahia ou Piauí, acabaram escolhendo a Bahia. E nesse pedaço específico, entre a área e o deslocamento das frutas, você tem que tirar a fruta do pé, você tem que botar numa caixa, tem que levar até um avião para essa fruta chegar nos Estados Unidos e na Europa, porque são frutas que são vendidas, né, com preço elevado, para o mercado internacional. E os chineses queriam fazer uma outra técnica de tornar essa fruta desidratada para mandar para a China. Né? Não tinha estrada. Então, a gente sofre muito com isso, porque o investidor chega aqui, ele quer botar o dinheiro, mas ele não vai fazer a estrada, minha amiga. A estrada não é problema dele, a estrada é problema nosso do governo. Um pouco ainda Então, a gente sobre tem esse problema.